Olá, eu sou o Reinaldo Marques, sou vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. O Conselho Regional de Contabilidade, através do programa Orientar para Melhorar, produziu uma série de conteúdos com o objetivo de promover a fiscalização orientativa e preventiva, abordando temas inerentes à nossa fiscalização. Esta iniciativa tem o objetivo de aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada. Todos os vídeos serão disponibilizados no site do Conselho e também nas redes sociais. Olá, gente! Meu nome é Marina Belo, sou contadora e palestrante e hoje a gente vai tratar de um curso cujo tema é a apresentação apropriada das demonstrações contábeis. É interessante que você baixe no site do CRC esse material e acompanhe junto com a gente sobre esse curso, vai ficar mais fácil para a gente acompanhar. Esse é um curso que nós vamos dividir em 4 blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar de uma parte mais introdutória, voltada para as demonstrações contábeis. E o que a gente vai tratar ao longo desse curso, ao longo desse material? Como precisam ser apresentados e registrados os demonstrativos? E quais são esses demonstrativos que a gente vai tratar no curso? O balanço patrimonial, a demonstração de resultado do período, chamada hoje de DR. Na verdade, essa nomenclatura modificou. A gente conhece esse demonstrativo por DRE. É uma nomenclatura muito recente, mas há pouco tempo, é uma nomenclatura recente não, a DRE é uma nomenclatura passada. Recentemente a nomenclatura modificou e hoje a gente conhece ela como demonstração do resultado do período. Também a demonstração do valor adicionado, que é a DVA, a demonstração do resultado abrangente, a DRA, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, a demonstração de fluxo de caixa, a conhecida como DFC, e as notas explicativas. Nós também vamos tratar sobre as demonstrações dos lucros e prejuízos acumulados, a DLPA, que pode ser substituída pela DRA e a DMPL, mas isso são coisas que nós vamos tratar nos próximos blocos. E aí, antes de começar a falar sobre as demonstrações, como eu comentei, nós vamos fazer uma parte introdutória e bem abrangente para a gente começar a entender melhor quais são as normas que a gente precisa seguir, qual o contexto que a gente precisa seguir em relação às demonstrações contábeis. E aí, se a gente for analisar um primeiro aspecto aqui, então um primeiro detalhe a ser tratado, é por que nós precisamos fazer contabilidade. A gente já parou para pensar sobre essa obrigatoriedade, se existe de fato obrigatoriedade, se isso foi decisão de alguém, como isso iniciou? Bem, pensar nesse assunto, a gente tem que lembrar um pouco da situação histórica, do nosso país. Hoje, a nossa característica oriunda do direito romano é que normalmente a gente segue algo que tem força normativa, alguma lei, alguma norma, algum decreto. Normalmente, se há alguma coisa que tem que ser feita, mas que não tem obrigatoriedade ou não tem força normativa, dificilmente a gente acompanha. Então, será que as nossas normas contábeis têm força normativa? Por que a gente segue as nossas normas contábeis? Primeiro, a gente vai responder o porquê de contabilidade. Essa obrigatoriedade, ela é apresentada através do nosso novo Código Civil, que trata nos artigos. É um dos dispositivos que a gente trata sobre a obrigatoriedade da contabilidade. Então, no nosso novo Código Civil, nos artigos 1179, 1182, 1183 e 1195, é que a gente vai ver sobre a obrigatoriedade de contabilidade. Lá a gente fala sobre o vínculo que é preciso ter com o contabilista. Então, de maneira geral, que precisa existir um contador, os demonstrativos que precisam ser apresentados ao final do exercício social, ele trata sobre o ano também, o fato de ser anual. Ele faz vínculo sobre fazer contabilidade baseada em documentos, então seja contabilidade mecanizada ou não, e fala também sobre a necessidade de contabilidade para filiais, para sucursais, enfim. Contabilidade é precisa ser feita e está aqui uma legislação, nosso Código Civil, que traz essa obrigatoriedade. E aí,
Como essa obrigatoriedade ela cria corpo, cria forma? Através de dois livros, não, um único livro, mas que pode ser apresentado em 2 critérios. Através do livro diário, que pode ser no modelo físico e pode ser no modelo eletrônico. Até pouco tempo a gente sabia que o livro diário tinha só no formato físico. Hoje isso é possível e aí, de acordo com os avanços, tanto tecnológicos de maneira geral, como também os fiscais, essa evolução para o livro eletrônico aqui, através da ECD, também conhecida como SPED contábil. Então, a gente tem esses 2 formatos. O livro físico, que é aquele livro impresso, é aquele que a gente já conhece, aquele famoso livro preto, com uma nomenclatura normalmente dourada ou prata, informando sobre ser o livro diário. E ali dentro, o que a gente normalmente vê? A gente vê o termo de abertura, os lançamentos diários da empresa, os demonstrativos, o termo de encerramento. Essas são as características, a composição do que contém no livro. E aí, uma coisa que é interessante sobre esse formato do livro de maneira geral. Não significa que, mesmo tendo essa composição, que você só tenha que registrar no seu livro apenas e tão somente isso. Pode ser que você acrescente o plano de contas. Por exemplo, você pode fazer um livro onde ele inicie com um termo de abertura, logo depois o seu livro diário com os lançamentos diários, depois o plano de contas, depois o balancete com encerramento e sem encerramento, e depois os demonstrativos na ordem que você achar mais conveniente, não esquecer da nota explicativa, e por fim o termo de encerramento. Então os itens básicos são esses, não significa que são somente esses que você precisa colocar. Não tem problema nenhum agregar outras informações. Devem ser registrados e validados pela junta comercial. Então, toda vez que você imprime o livro, para você validar ele, é necessário que você faça isso através da junta comercial. E importantíssimo a gente seguir quanto à numeração do livro. A numeração do livro deve ser sequencial do exercício anterior. Então, já que a gente viu que essa obrigatoriedade ela precisa ser anual, o nosso Código Civil fala dessa informação e as normas contábeis também falam sobre essa obrigação anual. Mas vamos supor que você é um contador, e que você tenha iniciado a contabilidade de um cliente, mas na metade do ano ele passa a ser cliente de um outro escritório de contabilidade. Nesse caso, não tem problema nenhum que você faça a separação, né? Então o contador ele vai registrar só daquele período, e em outro período vai ser registrado por outro profissional. Mas em relação a essa sequência, a gente precisa ficar atento, porque mesmo não sendo do mesmo exercício social, você precisa seguir a sequência do primeiro livro, do primeiro semestre com a numeração anterior e a do segundo semestre com outra numeração. Sempre sequência. Se eu encerrei, então, um livro em 2018 com um número cujo é 2, eu sei que o livro para o próximo ano, 2019, precisa ser número 3. Então, precisa ser sucessivo, e isso é de fato analisado tanto pelos usuários como por eventuais fiscalizações ou coisas do tipo. Sobre o livro diário, que é ECD em formato eletrônico, também conhecido como SPED contábil, é regulamentado através do artigo 3º-A da Instrução Normativa 1420, atualizada em 2015. Por que eu disse atualizada em 2015? Porque antes disso, em 2013, já iniciou essa obrigação, em 2013 não, isso começou em 2009, mas já acompanhou algumas autorizações em 2013, onde inseriu as empresas de lucro presumido, e aí daí por diante isso só vem atualizando. Então, em 2015, desde 2015 a gente tem essa atualização, trazendo à tona quais empresas são obrigadas a fazer o livro no formato eletrônico, porque nem sempre é uma opção. Às vezes a gente tem os casos em que eles são, de fato, obrigados a fazer pelo método eletrônico. E quais são essas empresas, essas entidades obrigadas? As pessoas jurídicas imunes e isentas, obrigadas a manter a escrituração contábil, que no ano calendário ou proporcional ao período a que se refere, apurarem contribuição de PIS, COFINS, a contribuição previdenciária incidente sobre a receita, a conhecida CPRB, e a contribuição incidente sobre a folha de pagamento cuja soma seja superior a R$10.000. Então, por exemplo, se você tem uma empresa sem fins lucrativos,
com o valor da folha, né, a contribuição maior que R$10 mil, significa que com essa característica você precisaria informar, fazer, né, escriturar o livro no formato eletrônico. Eu vou fazer um adentro, uma observação aqui, porque mesmo que a gente esteja tratando sobre esse quesito, nesse inciso, sobre a obrigatoriedade para imunes isentas, o foco do nosso curso não vai ser em relação às empresas imunes isentas, as entidades sem fins lucrativos. É interessante até comentar isso, porque é uma legislação e é uma tratativa diferente das empresas do setor privado, a característica do que a gente vai ter no curso. Então, para que vocês tenham consciência, aqui no nosso curso a gente vai tratar de empresas comerciais de maneira geral com finalidade lucrativa. Então, os demonstrativos, a forma como nós vamos tratar e vamos seguir, sempre vai ser com esse foco. Quando a gente precisar, você aí precisar analisar alguma coisa para as entidades sem fins lucrativos, existem normas e legislações específicas para elas, e é importante que você busque para você conseguir saber o que de fato é preciso seguir ou não, o que precisa ser considerado ou não. Outro fato relacionado, então, às imunes isentas, também é quando oferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, convênios de maneira geral, cuja soma seja superior a 1.200.000. Então, se uma entidade sem fins lucrativos tem esse faturamento maior que 1.200.000, porque de fato ela recebeu isso, então ela faturou esse valor, ela também vai ser obrigada ao livro eletrônico. Além disso, as nossas empresas do lucro presumido, porque hoje as nossas empresas do lucro presumido, além das de lucro real, porque aqui a gente está trazendo apenas aquelas que foram atualizadas. As empresas de lucro real, as empresas de lucro presumido, hoje são abrangidas pela obrigatoriedade do livro eletrônico. Então, para as empresas de lucro presumido, a gente sabe que é obrigatório também a ECD. Uma observação que contém aqui no parágrafo único desse artigo é que as sociedades em conta de participação, conhecidas como SCP, são enquadradas quando enquadradas nas hipóteses dos incisos que a gente tratou, desses dois que a gente comentou, devem apresentar a ECD como livro próprio ou livro auxiliar do sócio ostensivo. Então, sempre que tiver a figura de uma SCP, ela também é obrigada. E aí, óbvio, estando dentro dessas circunstâncias que a gente tratou. Se ela for obrigada, ela precisa apresentar também, e a opção de ser apresentada tanto como livro próprio, como o livro auxiliar do sócio ostensivo. Então, o sócio ostensivo que fica à frente daquela SCP, ela pode também registrar isso como um livro auxiliar. Isso é um fator importante, porque trata sobre o prazo em que a gente precisa registrar isso. No artigo 5º, a ECD será transmitida anualmente ao SPED, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte. Então, aqui ele traz a informação de que isso precisa ser registrado. Perceba que não é por ser eletrônico que você envia no período que você quiser. Ele também trata sobre o período anual, a não ser para os casos também de contador, porque assim como o livro físico pode ser dividido de acordo com a responsabilidade dos profissionais, aqui também acontece dessa mesma forma. Então, aqui ele fala sobre o período, então vai ser entregue até o fim de maio, o último dia de maio, o último dia útil do mês de maio, é quando a gente precisa entregar esse livro. E diferente da forma de registro para o livro físico, que acontece através da junta, no livro eletrônico, esse registro acontece através da Receita Federal. Quando você envia o arquivo SPED, né, o SPED contábil, para a Receita Federal, ele já te responde com o recibo informando que aquele livro foi registrado, e a partir daquele momento a sua contabilidade ela já está registrada de acordo com aquele número, de acordo com aquelas características que você colocou no sistema, no arquivo de maneira geral. Uma observação quanto aos prazos, já que a gente falou que o prazo é até maio, é que para empresas que tiveram situações especiais como extinção, cisão, incorporação, enfim, os prazos são diferentes, não seriam então até maio. Normalmente é um mês após ao fato que aconteceu, então 30 dias depois da cisão, da fusão, da incorporação, mas aqui o que nos interessa é que os prazos para esses casos especiais eles são diferentes, então foge um pouco da regra de ser maio aqui. Sobre o detalhe número 2 que a gente precisa tratar.
por que eu trago sempre sobre esse tema? Então, aqui entender como tudo começou e no que eu preciso me basear. É notável que muitas vezes a gente sabe que tem que seguir alguma coisa, mas a gente não sabe a ordem, por que eu sigo, por que essa nomenclatura, por que fala em resolução do CFC, por que é NBCTG. Às vezes esse conjunto de letras e conjunto de números, a gente não sabe o que cada um representa. Às vezes alguém fala que da NBCTG 1000 e pensa que a resolução 1255 fala de uma coisa diferente, quando em suma elas estão tratando da mesma coisa. Mas fica essa informação confusa na cabeça dos contadores, dos profissionais, enfim, das pessoas. E aí eu acho interessante tratar sobre isso, porque esclarece um pouco como eu devo informar isso nos meus demonstrativos, como isso vai ser refletido nos meus demonstrativos. E aí a gente precisa entender como começou. Então, de uma maneira histórica bem breve, a contabilidade ela foi inicialmente tratada como uma arte, isso porque antes qualquer forma de controle, seja de quantidade de caça, de quantidade de bicho que foi capturado, isso tudo era registrado em pedras, em cavernas. E isso hoje, isso também na ocasião, era visto como uma forma de arte, mas ali existia um controle das pessoas em relação àquele tema. Ali ele não deixava de informar o patrimônio que tinha, daquela forma, mas também era uma forma de contabilizar. Isso evoluiu então para uma técnica, e aí é que a gente fala sobre aqueles famosos rotinas que tinha do contador, de que o balanço tinha que bater, e aí aquele monte de somatório dos razonetes, e aí se não batia tem que verificar, e aí se você não fosse um contador que conhecesse muito da matemática, do somatório, e acontecesse algum problema no somatório, teria problema, isso tudo era visto como uma técnica. O contador precisava saber fazer aquilo, precisava somar aquelas operações, precisava ter aquele perfil. Então aquilo era uma técnica, não era visto do ponto de vista gerencial como é visto hoje, como é o caso da contabilidade atual, que é vista como uma ciência social. Hoje a contabilidade tem uma visão muito mais abrangente, muito mais gerencial, com característica de gestão. Então hoje a gente enxerga a contabilidade como uma ciência social, é uma ciência que informa sobre o patrimônio e estuda de alguma forma para apresentar para os usuários sobre essas informações das entidades. E aí, para a gente ter em mente, aqui no Brasil, a nossa base de seguir, de tratar sobre contabilidade, ela sempre se deu através da Lei 6.404, a famosa Lei das SAs. Tudo que fosse tratar sobre contabilidade e regras contábeis, a gente tinha por base essa lei. E aí, no caminho, o que aconteceu? Começou a haver necessidade de unificação das normas contábeis, porque era muito complexo tratar sobre contabilidade de uma maneira específica no Brasil e em outro lugar tratar de uma outra forma. Então, essa necessidade de unificar foi o que trouxe o nosso processo de convergência das normas. A gente adotou os critérios de contabilidade de uma maneira geral. E aí esse processo de convergência das normas, ela se deu através da Lei 11.638 de 2007 aqui. Foi ela que trouxe à tona uma realidade de que, Brasil, a partir desse momento, as normas elas são globais e o modelo a se seguir é o modelo, e aí foi o modelo que a gente adotou, né, o modelo do IASB, onde lá as normas acontecem através das IFRS e das IAS, então a gente tem normas lá que se dão através dessas siglas, né? E aqui no Brasil, como isso veio parar? Então veio para o Brasil criando um formato aqui dos nossos CPCs. Foi criado então o Comitê de Pronunciamento Contábil, que fazia esse papel de pegar as normas que a gente tinha lá, então as IFRS e IAS, e trazer para o nosso país de uma maneira na verdade, no mesmo formato, só que traduzidas para cá, através do CPC. Então, esse intermediador aí aconteceu através do nosso comitê, que foi criado através da Resolução 1055. E aqui, nesse esboço, eu acho que consegue resumir bem o que a gente vem tratando aqui. Então, a gente tem o modelo IASB, que aqui no Brasil, como forma de intermediação, a gente tem o nosso comitê aqui de pronunciamentos contábeis do CPC, que traduz, que interpreta,
que serve como consulta pública, que aprova e que divulga. Então, o CPC tem esse papel em relação às normas internacionais. Mas há uma pergunta. O CPC, ele faz valer as normas? Então, um contador, ele precisa obedecer o CPC? Já que a gente falou que a nossa característica aqui no Brasil é fazer contabilidade sempre e ser obrigado a fazer alguma coisa de acordo com legislações, com decretos, enfim, com algo escrito, o CPC vale? A gente pode atender, pode acompanhar as normas? Sim, mas hoje ele é possível ser feito isso por conta das resoluções do CFC. Então, o CFC, com as suas resoluções, eles dão força normativa aos CPCs. Então, toda vez que eu trato sobre um determinado CPC, o CPC 26, o CPC 30, o CPC 47, toda vez que eu trato de um CPC, existe uma resolução do CFC que dá força normativa para ele. E aí, por isso, normalmente a gente fala de um CPC e sabe que tem uma resolução ali por trás. E as resoluções do CFC, eles são nada mais, nada menos do que o que consta exatamente nas normas de contabilidade. Então, tudo que tem no CPC também é tratado na resolução. A resolução é um espelho das normas. Então, é o CFC que é responsável por dar corpo, por dar força normativa para o que é tratado no CPC. E aqui trouxe alguns produtos que o CPC tem, né, que são os pronunciamentos técnicos, as interpretações e orientações. O CPC são os reflexos do que a gente tem das nossas IFRS e IAs. Além disso, quando há necessidade sobre determinado tema, a gente tem as interpretações e as orientações. Por isso, inclusive, a nomenclatura ICPC e OCPC. Então, sempre que um determinado tema precisar ser tratado informando como tem que ser feito, como tem que ser contabilizado algo mais específico, existe uma orientação, por exemplo, sobre isso. E aí, por isso, o OCPC determinado, com um número determinado. E aí, por trás disso, uma resolução do CFC para tratar sobre esse OCPC também. Aqui, para efeito de informação, eu trouxe a tela, né, que é do site do CPC. Trouxe porque é importante que a gente tenha esse site bem guardado. É um lugar que a gente sempre precisa olhar, sempre precisa estar atualizado, porque as normas elas se atualizam aqui e a gente precisa sempre estar atento a essas atualizações mesmo. Então, aqui, olha, em documentos emitidos, pronunciamentos, interpretações e orientações. E aí, se você clicar aqui em pronunciamentos, ele vai aparecer uma tela com todas as normas contábeis. Se você clicar em uma, e aí nesse caso eu cliquei numa específica, já que é o tema do nosso curso, as demonstrações contábeis. Então, no CPC 26, a gente vai tratar sobre isso daqui. E aí, você consegue aqui embaixo baixar esse CPC e ver do que ele se trata. Como eu disse, sempre vinculado a uma resolução. A resolução vai tratar da mesma coisa que está tratando aqui também. Quanto à estrutura, já que a gente entendeu o que é o CPC, e aí a gente disse que a resolução do CFC vai dar força normativa, a gente também precisa entender sobre as estruturas das normas contábeis de acordo com a resolução. Então, essa resolução 1328, ela vai explicar sobre os padrões de elaboração e estilo das normas internacionais. Então, ela vai explicar como vai se organizar essas normas aqui no Brasil, em relação à numeração, em relação à nomenclatura. Então, ela vai, de certa forma, nos orientar como vai ser e quais siglas que a gente vai seguir aqui. Essa estrutura de normas, elas classificam-se em profissionais e em técnicas. As profissionais tratam sobre a nossa profissão de maneira geral, o contador. Então, o contador perito, o contador sendo auditor, o contador trabalhando com contabilidade. Há normas tratando sobre a nossa profissão também. Por isso, as normas profissionais. Mas as que nos interessam, as normas técnicas que tratam sobre assuntos contábeis, e aí, por esse motivo, a nomenclatura NBCTG, porque são as normas brasileiras de contabilidade técnicas, que foi o que a gente disse na separação aqui, gerais. É aqui que a gente vai começar a tratar todo esse horizonte de demonstrativo de maneira geral. Então, além de ter um CPC específico, ainda assim eu também tenho normas que vão tratar de maneira
técnica, como funciona, como se estrutura, como vão ser apresentados esses demonstrativos. A estrutura das normas contábeis, ela tem essa estrutura das normas completas, das simplificadas e das específicas. Como eu disse para vocês, até a numeração sofre influência nessa estrutura aí. As normas completas, que é o que a gente fala, o que a gente traduz como CPC-FU, normalmente é feita para grandes empresas, é acompanhada por grandes empresas, não significa que as empresas menores não precisem acompanhar. Mas as normas contábeis gerais, que são dos CPCs, que se refletem através dessas normas brasileiras de contabilidade, quanto à numeração, elas vão ser numeradas de 0 a 999. Então, toda vez que eu tiver uma NBCTG 26, uma NBCTG 47, enfim, com essas numerações, eu sei que ali, naquela NBCTG, vai ser tratado, se dentro dessa numeração, de normas gerais, de normas completas. Aquelas empresas, que normalmente as empresas grandes adotam. Quando ela for relacionada, normas simplificadas, para pequenas e médias empresas, a numeração vai acontecer entre 1000 e 1999. E aí, por isso, a gente ouve tanto falar da NBCTG 1000, que trata sobre o CPC das PMS. Então, dentro dessa numeração, a gente sempre vai tratar de assuntos relacionados às pequenas e médias empresas. A gente tem também, não só a NBCTG nesse caso aqui. Do mesmo jeito que o CPC tem as suas orientações, tem as suas interpretações, aqui a gente tem também as nossas interpretações e os comunicados técnicos. E essas interpretações, elas mostram, e aí são as ITGs, né? Como a gente tem as NBCTG, a gente também tem as ITGs, que são as interpretações técnicas, que também tratam de pequenas empresas. Então, assim como a gente tem a NBCTG 1000, que trata das pequenas e médias empresas, a gente tem a ITG 1000, que afunila um pouquinho mais, falando sobre as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, perceba que ela, mais abrangente, deixa mais resumido quando se trata de empresa com porte menor. E elas vão ser numeradas entre esses números aqui. Por isso, a ITG 1000, que também trata disso. As normas específicas, então, sempre que for tratado de um tema específico, de algo específico, tanto a setores como a atividades quanto a dados da contabilidade, terão a numeração de 2000 a 2999. Então, o caso, por exemplo, das entidades sem fins lucrativos, que tem a ITG 2002, que trata sobre isso. São temas específicos, são assuntos específicos, tratados então, e aí por isso ela fica dentro dessa numeração. A ITG 2000 trata da escrituração contábil, é um tema específico também, por isso ela fica dentro dessa numeração. Aqui, como eu comentei, podem existir não só as normas de maneira geral, mas também as interpretações técnicas e os comunicados técnicos. E aí, por isso, essas nomenclaturas também, como NBC, ITG e CTG também. Para efeito de informação, para vocês que estão com material, que baixaram o material no site do CRC, eu deixei essa lista aqui, porque sempre que precisar consultar, é interessante que vocês tenham esse resumo aqui. Vai ser essa nossa base de estudo, essa legislação que será a nossa base de estudo. E aí, sempre que vocês precisarem consultar, esse material vai ajudá-los a orientar melhor onde encontrar, qual legislação que está vinculada. Quanto ao detalhe número 3, já que agora eu entendo melhor como funcionam essas normas, a gente tem que entender agora como vai acontecer a aplicação disso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais os demonstrativos vinculados? Então, agora a gente vai olhar do seguinte aspecto. Sabendo, então, que tem essas normas, será que tem específico para cada tipo de empresa, para cada tipo de setor, coisa do tipo? É o que a gente vai ver agora. Para as normas gerais, para as empresas de grande porte, ele olha sobre o aspecto, então, da NBCTG 26, que são as normas completas, normalmente são feitas para as grandes empresas, através do CPC-FU. CPC-FU são todos aqueles CPCs, quando a gente vai no site e baixa de maneira geral, olha de maneira geral, a contabilidade ali por cada norma. E aí, de acordo com o CPC número 26, então, que trata das demonstrações contábeis, eu preciso fazer para essas grandes empresas, preciso registrar, preciso escriturar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do resultado abrangente, a DMPL, a DFC,
as notas explicativas e a demonstração do valor adicionado. Então, perceba que esse CPC traz à tona esses demonstrativos que são obrigatórios para as empresas de grande porte. Quando a gente afunila um pouquinho mais e vem para a NBC-TG 1000, que trata das pequenas e médias empresas, a gente precisa, nesse caso, escriturar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do resultado abrangente, a DRA, a demonstração de fluxo de caixa, a DFC, a demonstração das mutações do patrimônio líquido ou a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que é a DLPA. A gente vai tratar melhor disso, em que momento a gente vai usar uma ou outra nos próximos blocos que a gente vai tratar. E as notas explicativas, que é tão importante aí para qualquer porte de empresa. Quando a gente reduz ainda mais o porte da empresa, reduz também as suas obrigações quanto aos demonstrativos. Então, quando a gente fala de TG 1000, que trata sobre ME e EPP, eu precisaria informar aqui, eu precisaria escriturar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e as notas explicativas. Então, perceba que vários daquelas demonstrações que eram obrigatórias para os outros portes de empresa, aqui eu reduzo um pouco mais. Mas é interessante aí para efeito de informação a terceiros, não significa que só porque você está inserido aqui, que você anotou na sua nota explicativa de que acompanha essa norma, que não faça os outros. Se for de relevância para os usuários, não tem problema nenhum ser escriturado os outros. Isso aqui é o que a norma nos exige. Aqui, para efeito de informação para vocês que estão assistindo, então eu deixei esse material para vocês acompanharem o que é a microempresa, a empresa de pequeno porte, porque em vários momentos a gente fala do porte da empresa e às vezes a gente não detalha melhor o que são esses portes, de acordo com o que são esses portes. Então, a gente tem aqui o MEI até 81 mil, que não é obrigado a ter contabilidade de acordo com as normas contábeis, mas não significa que você não tenha que ter, você sendo MEI, não precisa ter um contador. É relevante, é importante, o contador é parceiro do cliente e mesmo não sendo obrigatório, é extremamente importante ter algum vínculo para saber os cuidados que tem que ter em relação ao seu patrimônio. Então, ter essa parceria é importante. A ME e a EPP, e daí por diante, há obrigatoriedade em ter contador, acima de 81 mil até 360 mil, sendo a EPP 360 mil a 4 milhões e 800. Para ser PME, né, pequena e média empresa, acima de 4 milhões e 800 e 300 mil, e uma grande empresa acima de 300 milhões anuais de faturamento. Não é só o faturamento que comanda se uma empresa é de grande porte. Há também a questão do ativo. Se a empresa tem um ativo maior que 240 milhões, mesmo que ela tenha um faturamento menor que 300 milhões, tendo o ativo maior que esses 240 milhões, ela também deveria acompanhar as normas de acordo com os CPCs, as normas completas, porque ela é considerada uma empresa de grande porte também. Assim, a norma nos orienta. Aqui é um resumo do que a gente vem falando, então um quadro resumo para ficar melhor esboçado sobre essas obrigações, esses demonstrativos obrigatórios. Aqui a gente apresenta as demonstrações e aqui pelo porte da empresa o que é obrigado ou não. Nessa regra geral aqui são as empresas de grande porte, porque a norma contábil de maneira geral ela fala sobre essa obrigação. São as específicas que vão reduzindo essa quantidade de obrigações ou, enfim, colocando outras como se fosse uma opção, que é o caso da DLPA. Então, esse quadro ele vai te ajudar muito sempre que você tiver dúvida em relação a isso. Aqui eu coloquei algumas observações que a gente não vai tratar em suma, só que eu coloquei para efeito de vocês terem esses dados quando vocês precisarem, e aí no material isso é importante. Não vamos tratar de todos, eu vou falar muito brevemente sobre eles, mas uma comparação que tem entre a Lei 6.404 e a 11.638, que aconteceu de acordo com a convergência contábil, como a gente tratou, foi quando extinguiu a DOA e modificou isso para DFC.
Então, desde esse processo de convergência, dali por diante, as normas vêm atualizando e vêm sempre sofrendo com essas alterações. A questão da obrigatoriedade da DVA para companhias abertas. Então, isso vem sendo modificado. Aqui eu só falei da 11.638, depois disso teve a 11.941 e tantas outras atualizações. Então, sempre ficar atento a isso, às vezes fazer quadro resumo, às vezes se orientar de um resumo ou algo do tipo, é interessante. E aqui eu deixei, tem outros slides aqui vinculados a essa modificação para que vocês consultem. Aqui a gente encerra esse primeiro bloco. Os próximos blocos nós vamos tratar sobre os demais demonstrativos. O próximo bloco vai falar sobre o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do resultado abrangente, a DRA, e a demonstração do valor adicionado, a DVA. E assim nós vamos tratando os outros blocos à medida da nossa necessidade dos novos demonstrativos. Até mais!